O mercado de insumos no Brasil enfrenta fortes desafios. Pressão de custos e câmbio elevado encarecem fertilizantes e componentes tecnológicos. A volatilidade cambial e a gestão de riscos serão cruciais para este mercado. O Brasil movimentou mais de 145 bilhões de reais com insumos agropecuários em 2022, sendo um mercado vital para a economia. E este é o tema do Rural Pod de hoje: os caminhos da distribuição de insumos no Brasil. E nosso entrevistado é Antônio Prado Galvão de Barros Neto. Tudo bem, Prado? Tudo ótimo, Carmen. É um prazer aqui estar junto com vocês aqui da Rural Business, podendo discutir esse tema tão importante que é a distribuição de insumos no Brasil. Bom, antes nós vamos conhecer um pouquinho da história, né, do Prado. Quem é ele, para quem não conhece? Como surgiu o agronegócio na sua vida, Prado? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Legal, muito bom, Carmen. Bom, eu sou paulista do interior de São Paulo, sou nascido em Jaú e vim com os meus pais, né? Acabei indo com os meus pais. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e ele acabou sendo transferido para o Mato Grosso lá em 1978. Então, eu acabei indo para o Mato Grosso nessa época que é um Mato Grosso bem diferente do que é hoje. Bem diferente, estava bem no início aí de todo o processo agrícola, né? Fui morar em Poxoréu, interior do estado do Mato Grosso, logo em seguida fomos para Cuiabá. Lá eu cresci e acabei fazendo a faculdade, a decisão de fazer o curso de agronomia na Universidade Federal do Mato Grosso. Então, entrei na faculdade em 89, saí em 93 e comecei o meu trabalho como engenheiro agrônomo. Então, assim, talvez a minha ligação com o agro seja das memórias minhas que eu tinha da infância, do meu avô, que tinha uma pequena fazenda no interior do estado de São Paulo, ali em Jaú, e depois do Mato Grosso, que mesmo sendo um Mato Grosso bem diferente do que é hoje, ele já começava a falar, né, começava a se deslanchar na agricultura lá em 89, quando eu acabei decidindo entrar no curso de agronomia. Então, assim, esse é o meu porquê, onde eu estou ali, e ali comecei a fazer minha carreira no agro, aí, que já somam aí 32 anos. E nessa carreira, Prado, você passou por inúmeras empresas, né? Dá para dizer aí os destaques, as empresas destaques que você trabalhou? Sim, claro. Eu acho que a primeira empresa que eu trabalhei, antes de me formar, antes de entrar na agronomia, eu trabalhei como estagiário no Banco do Brasil, como menor estagiário, né, que eram aqueles meninos que trabalhavam 4 horas por dia, tinha aquele fardamento característico do banco. Isso foi muito importante para mim na minha juventude, aí entre os 14 até os 17. Depois eu entrei, então, na faculdade, cursei meus 5 anos de agronomia e meu primeiro trabalho como engenheiro agrônomo foi na Casa do Adubo, uma empresa que hoje pertence à Nutrim, né, que é uma empresa multinacional, principalmente na área de fertilizantes, mas também tem uma rede de distribuição no Brasil aqui, que acabou consolidando algumas empresas. Saindo da Nutri, eu acabei indo para o setor de fertilizantes, onde eu passei um grande período da minha vida profissional, que foi na antiga Maná, né? A Maná, como Maná do Bando Dá, ela não existe mais, ela acabou sendo vendida no final dos anos 90 para a Bunge Fertilizantes, também num processo de consolidação do sistema de fornecimento de fertilizantes no Brasil. Então a Bunge foi comprando algumas empresas e acabou consolidando esse mercado. Trabalhei lá até 2012, saí da Bunge, acabei fazendo uma troca diária, né? Acabei indo para a Monsanto, que era uma empresa referência na parte de sementes, né? Tanto de milho quanto de soja e principalmente de biotecnologia. Então foi muito importante para mim esses 4 anos que eu passei na Monsanto. A Monsanto também ela acabou sendo vendida para a Bayer, né? Então hoje você não tem mais o nome Monsanto no mercado. E eu ingressei depois numa empresa chamada Agrex do Brasil, uma empresa que eu fiquei 8 anos. Eu comecei como diretor comercial e acabei ficando depois 3 anos como CEO da companhia. Essa empresa ela tem um investimento da Mitsubishi Corporation, né? Uma empresa japonesa, né?
acabou adquirindo algumas empresas aqui no Brasil e acabou consolidando. Então, mexe desde distribuição de insumo até produção de grãos, né, passando por produção de semente e outras atividades. Acabei saindo em 2023 e o ano passado eu acabei assumindo, então, a posição de CEO na Pirecal Calcário, uma empresa de calcário de 39 anos aqui de Goiás. Ela tem 3 unidades de produção de calcário, uma em Vila Propício, outra em Guarani de Goiás e a outra em Taguatinga, que é lá no Tocantins. A gente faz em torno de 2 milhões de toneladas de calcário por ano, fornecendo para os estados aí de Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. E uma empresa familiar que veio aí se reestruturando num novo modelo e eu acabei aí, já estou aí há 1 ano nessa empresa. Além disso, tenho uma frequência, né, de escrever alguns artigos e postar no LinkedIn. O LinkedIn é algo que é uma rede social que eu acabo trabalhando bastante, né, e acabo postando. E é interessante porque você acaba ampliando a sua visualização e as pessoas acabam entrando em contato. Inclusive, o convite para esse podcast aqui na Rural Business foi intermédio de uma matéria que eu acabei escrevendo e teve uma boa repercussão e acabei sendo convidado aqui para poder conversar um pouco mais sobre o tema. Exatamente. E esse convite partiu justamente pela dúvida, né? Pela angústia dos produtores com relação a essa questão de insumos, de distribuição. Eu acho que você é uma pessoa pertinente para dizer, para dar uma direção, um rumo sobre isso, esclarecer os grandes desafios, porque você trabalhou em calcário, continua trabalhando com calcário, sementes, ou seja, você tem uma vasta experiência e investiga, pesquisa sobre isso. E aí eu gostaria de saber justamente que você nos contasse, com 32 anos de experiência, trabalhando em empresas que já não existem mais, você tem uma visão privilegiada do desenvolvimento do agro no Brasil, né? Se você pudesse traçar um paralelo, você mesmo falou, né, que o Mato Grosso, quando você foi para lá, ainda criança, era um estado e hoje é outro. O que mudou? Quais são os destaques que você tem para a mudança, evolução do agronegócio no Brasil? Bom, perfeito. A mudança foi absurda, né? Acho que somente quem viu o que era e o que é hoje consegue ter essa dimensão, né? Então, eu peguei alguns dados aqui, né, do Brasil. Então, na safra 89, 90, 1989, 1990, o Brasil plantava 11 milhões de hectares de soja. Hoje, a próxima safra já tem indicadores aí falando em 48,5 milhões de toneladas de hectares de soja, né? Então, assim, foram quase mais de 30 milhões de hectares, né? 35 milhões, 37 milhões de hectares que foram inseridos nesses últimos 35 anos aí de agro, né? Então, isso acabou desencadeando uma série de outros fatores, né? Porque muitas vezes a gente olha, a gente tem uma visão somente de que, poxa, o agricultor está lá com a semente pronta, com o fertilizante, com o defensivo para iniciar o plantio. Ok, isso é uma tarefa fundamental e extremamente importante. Mas o que tem por trás disso, né? Quantas pessoas estão trabalhando para que o insumo chegue, né, dentro da fazenda do produtor e ele consiga fazer todas as atividades durante o ciclo da cultura, sem perder nenhum tipo de oportunidade, né? Então, assim, nós estamos aí há poucos dias de iniciar o plantio, novamente. Então, a corrida para que esses produtos possam chegar e possam ter a disponibilidade, né, e a distribuição hoje, né, aquilo que a gente consegue acessar o produtor. Então, só para ter uma ideia, o mercado hoje de acesso ao produtor, em torno de 20%, 25%, dependendo da região, é feita diretamente pela indústria. Então, você pega uma indústria que acessa diretamente o produtor. Geralmente, essa indústria, ela acessa produtores grandes, produtores que são mega produtores, que muitas vezes o acesso direto faz todo sentido.
Mas a grande maioria, vamos falar assim, 70% do mercado, né, de acesso, né, como é que eu chego esse produto lá, é através, seja da distribuição, né, das revendas, ou pelas cooperativas. Então, estima-se que existem quase 1.000 cooperativas no Brasil e 5.000 distribuições, né, revendas no Brasil. Então, é um mercado muito grande, ele é muito pulverizado, porque para você conseguir atingir os 5 milhões de produtores rurais, segundo o último censo de 2017 do IBGE, você tem que ter uma capilaridade muito grande, né? Porque nos mais diversas regiões planta-se praticamente em todos os estados brasileiros, né? Seja, é claro que Uhum. dependendo da proporção, mas em todos os estados se planta. Então você tem que chegar com esse insumo. E alguns insumos, eles têm uma dependência externa muito grande, né? Então, quando você pega o fertilizantes, por exemplo, fertilizantes, basicamente, quase que 80% do fertilizante depende de importações, né? Da Então, quando Rússia, você é isso? tem Nós da temos. Rússia, hoje, desses 80% que a gente importa, a Rússia, você tem 30% basicamente que a gente importa da Rússia, tá? E mais um outro percentual um pouco menor da Bielorrússia, que está ali próxima. Nós temos a China como um grande exportador também para o Brasil, Marrocos, Canadá. Então, assim, você tem uma dependência de produtos de fora muito grande. E diferente de há 30 anos atrás, onde as coisas aconteciam no mundo de uma forma mais cadenciada, você não tinha tantas coisas acontecendo como tem hoje. Se você pega os Exato. últimos 10 anos do mundo, o mundo parece que ele está em ebulição faz 10 anos, né? Então, assim, Acho você que não aí tem entra uma aquela frase, calmaria, né? né? Entra aquela frase, né? O mundo não gira, ele capota, né? Porque tá Capota. uma Então, é velocidade que uma a gente não coisa. consegue acompanhar tudo, né? Você acompanhar tudo. Então, é uma coisa atrás da outra que vai acontecendo. E, assim, o planejamento, né? Você conseguir planejar suas ações é muito importante. Então, você pega um grande fornecedor de fertilizantes no Brasil, né? Então, ele tomar uma posição de uma compra de um fertilizante da Rússia, esse produto embarcar lá nos portos russos, virem de navio até um porto brasileiro, seja Paranaguá, seja São Luís, seja Aratu, Rio Grande, poder fazer a descarga desse produto, esse produto ir para o armazém local, depois ele chegar até a unidade de mistura desse fertilizante. E aí sim eu conseguir entregar para o produtor, existe um caminho muito grande para ele ser percorrido. Ô Prado, nós estamos falando de quanto tempo? Por exemplo, vamos colocar um produtor no Mato Grosso, tá? Uhum. Ele faz a compra, a importação do fertilizante. Primeiro, acho que antes de tudo, a gente classificar o que são insumos, né? Para depois Perfeito. você me responder essa pergunta. Quando as pessoas falam assim, insumo, mas o que é insumo? O que pode ser classificado como insumo? E aí eu queria que você Uhum. respondesse na sequência, quanto tempo demora essa operação? Por exemplo, vem da China, vem da Rússia, Bielorrússia, esse fertilizante, Uhum. até ele chegar ali na ponta, no produtor. Perfeito, perfeito. É um caminho grande. Então, fazendo pelo menos um paralelo aqui, né? Fazendo uma introdução. O que são insumos para a agricultura? É tudo que eu preciso para que eu consiga estabelecer uma cultura dentro de uma área específica, tá? Então, para que eu possa produzir 1 hectare de soja, né, ou de milho, eu preciso ter fertilizantes, que são os nutrientes que a planta precisa durante o desenvolvimento dela. Eu preciso de calcário, que é um corretivo de solo, que vai fazer todo um bom ambiente para que o fertilizante seja colocado e seja bem utilizado. Eu preciso da semente, né, da soja, ou do milho, ou do algodão, para poder plantar. Eu preciso dos defensivos agrícolas, né, que são produtos que eu vou ter que utilizar, e eu sempre gosto de fazer uma analogia com os nossos remédios que a gente utiliza durante a nossa vida, né? É claro que o defensivo ele é usado dentro de um período, você planta soja, o ciclo médio da soja é de 110 dias, né?
Então, assim, é como se fosse uma vida nossa que a gente viveria aí 100 anos. Então, assim, se eu tenho um problema, né, de algum tipo de infecção, eu tomo um antibiótico. Né? Se eu tenho um problema de dor, eu tomo um outro tipo de remédio. Se eu tenho e assim por diante. Eu tomo minhas vacinas, eu tomo. Se eu estou doente, eu tomo. Na cultura não é diferente. Né? As pessoas muitas vezes demonizam o uso de produtos, né? Mas eu uso o produto de acordo com o problema que eu vou enfrentar produzindo aquela cultura. Então, se eu tenho uma infestação de insetos, eu tenho que usar um inseticida. Se eu tenho um ataque de fungos, eu tenho que utilizar um fungicida. Se eu tenho ervas daninhas que competem com a minha planta de soja ou de milho, eu tenho que usar um herbicida. E assim por diante. Então, Fazendo uma esse é um outro. observação, aí as pessoas colocam equivocadamente tudo naquela sacola de agrotóxico. E Perfeito. aí cria-se aquele Aham. discurso contra, enfim. É. Então, se fosse fazer uma analogia também, teríamos então um termo chamado remédio tóxico, né? Então, É, porque nós também tomamos exato. um monte de remédio, né? Então, assim, como é que eu vou estabelecer uma cultura sem o uso de produtos que possam resolver? E, obviamente, aquele produto que é usado, ele custa, né? Ele tem um custo. Então, eu não vou usá-lo demasiadamente, sem critério nenhum, porque eu, produtor rural, eu tô, ok, eu quero produzir alimentos, mas eu quero ter lucro, né? Óbvio. Senão eu não consigo parar dentro da minha estrutura. Então, se eu uso os produtos dentro de critérios, eu estou preservando o meio ambiente, eu estou preservando a minha cultura, eu estou tendo lucro e a vida segue. Né? Então, esse é um outro produto importante. Nós estamos crescendo e o Brasil é protagonista nisso com produtos biológicos, né? São produtos que são feitos muitas vezes por biológicos que são vivos, sejam eles insetos benéficos, sejam eles fungos benéficos, bactérias benéficas que vão ser utilizadas dentro daquela cultura e vão conseguir atacar aquilo que está me dando um dano para a cultura. Então, esses produtos todos, né, você teve um crescimento muito grande no Brasil de fornecedores desses produtos, né, e tudo isso precisa ser fabricado e precisa chegar no ponto de venda, né, e eu poder entregar isso para o produtor na época certa, no horário certo para ele. Então, esses insumos, eles têm uma complexidade diferente de há 30 anos atrás, né? Até porque as coisas também foram ficando mais complexas ao longo do tempo, né? Por conta do tamanho e tudo mais, que acabaram se tornando essa quantidade grande de insumos. O tempo médio, né? Então, assim, vou falar que o fornecedor de uma empresa que fornece fertilizantes para o produtor, ele tem que ir lá no fornecedor, lá na Rússia, e comprar o produto, embarcar. Entre todo esse processo, entre o embarque, a chegada e a chegada até o produtor, a gente não fala em menos do que 3 meses para ser feito isso. Então, o produto que está hoje aqui disponível para que eu possa entregar para o meu cliente lá de fertilizantes foram posições que eu tomei, né? Quer dizer, que o setor tomou lá em abril, por exemplo, para que pudesse dar tempo para chegar. Então, você tem várias complexidades. Né? Uma grande complexidade é a própria descarga desse produto no porto. A gente sofre com uma falta de infraestrutura brasileira que já é recorrente ao longo de anos, né? E muitas vezes você paga, né, o aluguel, que a gente chama que a demora, a estadia de um navio que fica esperando dentro da data pré-estabelecida para descarga. E se existe uma fila, né, esse termo, né, se chama demurge, e você paga em torno de 30 a 50 mil dólares por dia um navio que fica parado esperando o tempo para descarregar aquele produto. Então você paga para o dono do navio, né, que faz tudo isso. Para ele, ele falou assim: olha, você me contratou para ir lá pegar o produto da Rússia e entregar aqui. Eu falei para ele que
eu pegava lá dia tal e chegava aqui dia tal. Se tem fila para descarregar, o problema não é meu, o problema é seu. Então, você paga a demanda. Então, são custos adicionais que muitas vezes vão ser colocados e, obviamente, vão ser repassados para o produtor que está lá na ponta. E as pessoas não fazem a mínima ideia, né? Os leigos, né? É, Quem é, não para pensar nessa operação que tem que ser feita com muita antecedência. São contratos feitos, não é, Prado? Isso são sim, contratos que sim. têm que ser seguidos. Eu imagino que tem a previsão de multa. Como é que funciona essa Perfeito. contratação? Por exemplo, no caso de fertilizante, que a gente vai usar aqui Uhum, uhum. como É, referência. É, o que acontece é que muitas vezes você tem contratos de longo prazo, de médio e longo prazo com o fornecedor, né? Então, se você pega o cloreto de potássio, né? Cloreto de potássio ele é feito através, ele é retirado, né, dos recursos através de minas, né, de minas profundas, que é retirado aquele cloreto de potássio, é feito todo o tratamento dele para poder estar sendo disponibilizado para o mercado. Então, muitas vezes você faz De contratos com potássio é essas. aplicado no que exatamente? Para explicar para a nossa audiência. Basicamente em todas as culturas, né? Porque vamos lá, então vamos dar um passinho um pouco atrás, né? Então, quando você pega os nutrientes, né? Então, vamos falar, você tem os macronutrientes primários, né? Que você tem o nitrogênio, fósforo e o potássio. Então, o potássio, a origem dele, basicamente, é do cloreto de potássio, tá? Você tem o fósforo, que você tem outras fontes, ele pode vir de um produto que é o super simples, o super triplo, o MAP, o DAP, que são feitos através da rocha fosfática, que passa por um processo e tal. E o nitrogênio, que você tem aí através da ureia, do sulfato de amônio, do nitrato de amônio, que é feito através de derivados do petróleo, seja ele gás ou outras fontes, que você acaba fazendo esse produto. Você tem os macronutrientes secundários, que é o cálcio, magnésio e enxofre. O cálcio e o magnésio, ele vem do calcário, ele é um supridor de, além de fazer toda a parte de adequação do solo, em termos de pH e tudo mais, ele é um fornecedor de cálcio e magnésio. Nós temos o enxofre, que é o gesso, né, o gesso, ou algumas fontes de fósforo tem o gesso, o enxofre junto, né? E você tem os micronutrientes, né, que são tão importantes quanto, mas eles acabam sendo utilizados em doses menores. Então, você pega o zinco, cobalto, molibdênio, cobre, boro, né, Nossa, é uma tabela e acabam periódica, né? fazendo quase uma tabela, uma boa parte da tabela Exato. periódica que tem que ser colocada, né? Então, você acaba fazendo isso aí. Então, o potássio, né, fazer o cloreto de potássio é um produto que acaba sendo utilizado nas maioria das culturas, né, e é importante. E o Brasil não produz, né? Então, o Brasil ele depende do cloreto de potássio, É ele depende do dependente, né? potássio de fora, é dependente de E de aí você fora. estava comentando do contrato. Então, Ah, faz sim, a compra, você quer dizer, faz. você falou de contrato de longo prazo. Sim, sim. Então você faz, por exemplo, muitas vezes você chega no fornecedor e fala assim, olha, eu quero durante esse ano de 2025, eu vou comprar 2 milhões de toneladas seu, né? Numa cadência que vai ser X mil toneladas por mês, né? Toda Para uma que programação já. ele, toda uma programação, para que ele se programe, para que deixe disponível ali e a gente possa cumprir, né? Não cumprir os prazos por alguma situação causa um problema, porque assim, tudo é uma corrente, né? Então você vai lá, você tira da mina, põe no barracão, depois põe no navio, vai para o Brasil e assim por diante. Se eu falo assim, ó, não vou carregar mais esse mês, começa a ficar cheio o armazém da mina, a mina daqui a pouco não consegue mais operar, né? Então você tem todos os entraves nisso daí. Então você tem, é uma corrente que, dentro desse mundo que a gente está vivendo hoje, com várias situações que fogem do nosso controle, acontecer algo fora do script está sendo mais comum do que no passado, né? Então você tem que ter Com uma certeza. flexibilidade muito grande para ir acomodando situações que acontecem. Estoura uma guerra, você pega a própria situação Rússia e Ucrânia, Ucrânia. corrida 3 anos atrás. Foi um negócio absurdo, fechou porto,
não dá para exportar mais, dificuldade, os preços dos insumos quintuplicaram. Então, tudo isso acaba deixando também a situação vulnerável, o que remete ao produtor, né, a necessidade dele se planejar cada vez mais. Então, assim, a diferença de hoje para o passado é que, no passado, eu tinha que atuar em poucos fatores. Então, eu precisava de pouco recurso, eu plantava pouco, então eu podia resolver isso, né? Eu tinha a complexidade financeira do meu negócio também era baixa, né? Eu produtor rural, né? Hoje não, né? Hoje é complexo, né? Então, quando você pega só o custo, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia, para você plantar 1 hectare de soja no Mato Grosso, você precisa de insumos em torno de R$ 4.500 por hectare de Por hectare. insumos. Por hectare. Se você planta 1.000 hectares, você precisa de 4,5 milhões para poder plantar aqueles 1.000 hectares. Então, assim, eu preciso ter aquele recurso disponível para poder fazer minhas compras, ou crédito disponível para poder fazer as minhas compras. Então, é diferente de eu plantar 100 hectares ou 10 hectares em algum momento do passado. Então, eu estou falando 1.000 hectares para poder facilitar Sim, a a conta, conta mas quando você arredondada. pega o centro-norte do país, tem clientes que plantam muito mais do que 1.000 hectares. Né? Com Então, certeza. e 2 safras por ano. Né? Então, aí você tem 2 safras por ano. Né? Numa Quem indústria a faz céu irrigação tem aberto, 3 safras por ano. exato, numa Total. indústria a céu aberto, onde você tem fatores que você não controla, clima, né? Aí você tem seca, você tem excesso de chuva, você tem uma série. E além de tudo isso, a tal insegurança jurídica que hoje a gente vive e que é uma constante, uma espada em cima da cabeça do produtor rural. Como é que você avalia, Prado, essa questão justamente que você falou de guerra, né? A guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia. Já é mas é uma instabilidade lá, local, que acaba Sim, interferindo em países claro. produtores que precisam importar esses insumos. Mas, além disso, a questão jurídica, tarifas, por exemplo, que a gente está vivendo isso atualmente, essa questão de impor tarifa aqui, tarifa ali, o Brasil também tem essa questão de tarifas, né? Ele coloca tarifas. O quanto as tarifas impactam na importação desses insumos que são fundamentais para a agricultura? Perfeito, perfeito. Bom, você tem acordos, muitas vezes bilaterais, entre países com relação à tarifação. Né? O que aconteceu nesse último ano, né, com a volta do presidente Trump, foi ele querer, muitas vezes, tentar igualar um pouco mais essas questões do quanto que exporta, o quanto que importa, e aí, para fazer pressão, eu imponho tarifas para que eu possa ter um equilíbrio entre países que estão exportando mais para os Estados Unidos ou que estão importando mais, né, se igualem. O que aconteceu, né, de 9 de julho para cá, com um tarifaço aí de 50%, que é algo proibitivo, não tem como você pagar por um produto, né, para exportar um produto, você pagar 50% do valor dele em tarifa. Né? É algo assim que não vinga, né? Então, assim, eu acredito que as cadeias elas estão digerindo isso daí, né? Elas estão digerindo esse tarifaço, né? Impacta em mercados, né? E muitas vezes querem sempre colocar soluções simples para problemas complexos. Se eu estou com toda uma situação, já há 10 anos que eu exporto para os Estados Unidos um determinado produto, assim, assim, assado. Se ele chega e fala, ó, a partir de amanhã é 50%, senão você não exporta. Né? Eu escutei soluções do tipo, não, a gente pega agora e vende para outro. Não é assim, entendeu?
Você não consegue chegar, então, fala assim, então tá bom. Não é uma venda da esquina que se o seu João não vai comprar, eu vendo para o seu José. Opa, beleza, eu vou lá e vendo. Não, é complexo. Eu tenho que É abrir muito novos complexo. mercados, eu tenho que passar por várias instâncias sanitárias, de regulatório, né? Eu tenho toda uma cadeia que foi formada para atender aquele produto no gosto do consumidor americano, que é diferente daqui a pouco do consumidor chinês, então aquele produto. Então, assim, são situações complexas, né? A gente viu aí uma morosidade, e ainda vê uma morosidade em resolver, sempre com paliativos que não resolve, né? Algumas cadeias estão sofrendo mais do que outras, né? A cadeia da soja em si, nossa, como nós não exportamos para os Estados Unidos, a gente não sofre, porém, né? Você tem os Estados Unidos e a China tentando aí se acertar com as tarifas, e uma das coisas que o presidente Trump colocou na mesa é: China, você tem que comprar mais soja dos Estados Unidos. Então, assim, Uhum. a China comprando mais soja dos Estados Unidos, possível, apesar de que os Estados Unidos não tem tanta soja, vamos falar, disponível para poder atender a demanda chinesa, mas isso já movimenta os mercados, né? Então a gente acaba sofrendo por tabela nessa situação toda. Então, assim, é complexo. Então, assim, o produtor hoje ele não pode mais somente olhar para dentro da porteira, né? Eu sou bom em produzir soja e milho. Beleza, eu acho que faz todo sentido. Mas eu preciso, além disso, estar conectado ao que está acontecendo no mundo, né? E planejar meu negócio, porque senão eu acabo, mesmo eu produzindo muito bem, eu acabo não tendo sucesso por conta de uma situação externa que afeta o meu negócio e eu não vi antecipadamente. Ô Prado, a fiscalização, né, cada vez mais apertada em cima aí de controle de usos de defensivos agrícolas, como é que tem impactado na distribuição de insumos aqui no Brasil? A fiscalização, assim, as regras ambientais brasileiras, elas são extremamente rígidas, extremamente rígidas. Então, assim, quando muitas vezes eu já viajei para outros países, visitei outros produtores, mesmo nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, quando eu olho a forma com que ele faz, com que ele trata defensivos dentro da propriedade, é muito diferente da nossa. Como é que é Nós lá, onde somos. você viu, para fazer um Não, nós, comparativo? nós somos muito mais rígidos nos controles, nós somos muito mais. Não tenho nem, não tem nem como comparar. Que Seja situação na que chamou legislação a sua trabalhista, atenção? por exemplo, o uso de EPI na aplicação de produtos de defensivos agrícolas. Os Se você equipamentos não. de Os segurança, né? EPIs, isso, equipamento de proteção individual, né? Os equipamentos EPI, equipamento de proteção individual, são equipamentos que você utiliza para você fazer uma aplicação de um defensivo. No Brasil, você tem que seguir isso daí, a legislação, seja trabalhista, seja ambiental, ela exige você, e os produtores, na sua maioria esmagadora, utilizam isso daí, né? Quando você chega em outros locais, isso é meio que negligenciado. Eu não vi com assim, com um controle, né, tão grande quanto o nosso, né? Não era Então, uma eu não estou questão para falando. eles, Não, tanto não era uma faz. questão para eles. Tanto faz. Eu não estou falando que nós estamos errados, tá? Sim, O que eu acho errado é que muitas vezes nós somos taxados como algo que nós não somos, e nós somos extremamente seguidores de uma série de regras, né, que nos amarram, né, e a gente não é reconhecido por isso, né? Muitas vezes nós somos, aliás, né? queria até te perguntar, com toda essa sua bagagem de 32 anos ligado ao agro, dando palestra, enfim, no Brasil todo, acompanhando de perto essa evolução, por que você acha que ocorre essa demonização? Eu uso esse termo, uma demonização do agronegócio, do produtor rural, né? Tudo é culpa dele, colocam como o Brasil como o produtor, como desmatador, como criminoso.
né, uma criminalização dessa atividade. O que você acha que leva a esse contexto? Por que isso é tão estimulado? Perfeito, perfeito. É complexo, é um tema bem complexo, mas eu vejo uma forma, infelizmente, as ideologias, elas estão aí para confundir, né? Então, assim, quando você pega que o agro brasileiro, né, a agricultura, ela participa, ela consome do território brasileiro 8% da sua extensão para produzir alimentos. Nós produzimos aí, a Embrapa colocou aí no seu 11º levantamento, são 356 milhões de toneladas, algo assim, 53 milhões de toneladas, né? Que a gente consegue abastecer o mercado interno e exportar o excedente, sendo o maior exportador de alimentos, né, de alguns itens, de alguns alimentos para o mundo, né, consumindo apenas 8%, aí você tem mais 19%, 20% de pastagens, né, que estão abertas, que produzem lá gado e tudo mais, que já estão sendo convertidas para a agricultura, essas pastagens, né? E nós temos aí mais de 70% do território coberto por florestas, né? Qual país tem isso? Então, internamente a gente tem elementos da sociedade, né, pessoas que não acreditam nisso, né? Eu vejo Os assim, uma famosos das coisas negacionistas, né? Para usar um termo negacionistas, que né? muita gente gosta, É, gosta, né? negacionista. Negacionista. Porque assim, eu acho que a urbanização do Brasil, né, nos últimos 50 anos, talvez a minha geração seja a última geração que tenha que teve um contato na infância com algum meio rural. As gerações mais novas, né, e você tem gerações que já nasceram dentro de cidades, né, essas pessoas não têm a noção de como se produz qualquer coisa no Brasil, né, ou no mundo, né, não tem noção. Então, assim, isso dificulta a gente poder chegar com essa mensagem para essa pessoa, né, que muitas vezes está sendo repetida dentro da escola, dentro da sociedade, com situações que são inverdades e de formadores de opinião. Então, isso daí, a legislação nossa, pegando a legislação nossa, então, tipo, 8%, 20%, então vamos falar 30% do território a gente produz, né? Seja grãos ou seja carnes, né? Você tem uma legislação ambiental brasileira que, dependendo do bioma, eu tenho que preservar 80% do bioma da minha área. Então, assim, eu gosto de analogia também. Você pega no bioma amazônico, se eu compro uma área de 1.000 hectares, eu só posso abrir legalmente 200 hectares. 200 Os outros hectares. 80 eu tenho que preservar. Imagina você, né, comprando um apartamento de 4 quartos, e aí você fala o seguinte: 3 quartos eu deixo fechado, eu só uso um e pago IPTU de 4 quartos. E Mesma tenho que manter coisa. todos limpos, Limpos, impecáveis, certinho, e não posso usar. impecáveis, não posso usar. Então, assim, é uma legislação, isso é seguido, é pesado. A fiscalização vai em cima, é multa. Então, assim, a gente ser demonizado por uma situação dessa, né? E se a gente quiser viver lá na cidade, indo para o mercadinho lá de esquina e pegar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um bife e fazer ali na hora, né, sem ter o trabalho de plantar, coisa que há 50, 70, 80 as pessoas tinham que, além de trabalhar, tinham que prover o seu próprio alimento, plantar de alguma forma para sobreviver. Essa praticidade toda, eu preciso tirar o mato, eu preciso tirar a vegetação original para poder plantar. Me diga outra forma de plantar, seja grãos, seja energia, seja fibra, seja carne, que eu não posso desmatar. Me fala outra forma. Não tem. Né? Não existe, né? Não tem como, né? É uma Mas é isso, não tem interferência como. que Então, precisa ser eu tenho que feita. utilizar. Precisa ser feito. Eu tenho que utilizar, obviamente, com critérios, respeitando o meio ambiente, sendo sustentável. E a agricultura brasileira, a pecuária, ela não se exime disso.
né? Quando você conversa com o produtor, ele fala, beleza, eu vou seguir certinho, mas, pessoal, vamos lá, né? Quanto duro eu estou sendo, o quanto moroso eu estou sendo nas licenças ambientais que a gente vai precisar, né? Então, assim, é um absurdo, né? Hoje eu estou no ramo de mineração e, assim, é algo que você não tem previsão de nada. Então, eu preciso ampliar uma mina de calcário. Eu não sei se vai durar 6 meses essa ampliação dentro do órgão regulatório, 1 ano, 2 anos, não sei. Então, Não como é que eu faço? visão, não tem previsão de nada. Pouquíssima previsão. Como se Pouquíssima previsão. trabalha num ambiente assim, Prado? Tem como. É Entendeu? Você não incrível. consegue. É incrível, é incrível. E na agricultura não é diferente. Você vai. Né, Sim. e aí você tem lá, por exemplo, uma área que está embargada, por algum motivo. O produtor fala assim: eu quero resolver o problema. O que eu preciso fazer? Ninguém dá resposta. Assim, eu quero resolver. Talvez eu tenha feito errado, eu tenha cortado um bico aqui da minha área que não era. Eu planto 1.000 hectares, você embargou 3 hectares. Beleza, eu refloresto esses 3 hectares aqui, não tem problema. Mas me fala o que eu preciso fazer para regularizar. Não tem. Então parece que É. também as pessoas não querem que as coisas avancem, né? Então, essa insegurança jurídica toda, ela é complicada. Ela dificulta a vida do quem empreende no Brasil. De quem quer produzir, né? De quem quer trabalhar. De quem Prado, vai produzir, né? além de tudo isso, a gente tem uma questão que é visível. A logística, os insumos são transportados majoritariamente por rodovias, né? Caminhões. Nós temos, por exemplo, o interior de São Paulo, que é onde você também atua muito, você atuou Uhum. muito. Nós temos ali estradas, né, bem pavimentadas, com segurança, mas não é a realidade do resto do Brasil. E esses insumos Não. precisam chegar. Como você disse, nós temos propriedades rurais, mais de 5 milhões, né, de propriedades rurais espalhadas pelo Brasil todo. Esse é um dos maiores problemas. Como é que você descreve a questão logística hoje do Brasil no transporte rodoviário? Uhum. Perfeito, perfeito. Esse é um grande entrave, tá? Esse é um grande entrave, porque assim, hoje a gente produz, vou falar, 350 milhões de toneladas de grãos. O mundo deve chegar em 2050 com mais 2 bilhões de habitantes. Então nós estamos De falando saindo bocas de para 8 alimentar, né? de bocas para comer, de 8 para 10 milhões de habitantes. Os países que têm condição de fornecer algo a mais do que o consumo interno, o Brasil está lá na frente, né? Apesar do Brasil ser o quarto maior produtor mundial, né? A China é um grande produtor mundial de grãos, só que ela consome Consome praticamente praticamente tudo. tudo. Então, ela não tem excedentes para poder exportar. Então, quando você fala em segurança alimentar, é o seguinte, ok, quanto que aquele país consegue produzir para ele se manter? Tá, então se ele não se mantém, de onde ele vai pegar? Então o Brasil aí já é o primeiro que tem condições para isso. E a logística é parte fundamental, porque eu estou lá no meio do Mato Grosso, o maior estado produtor do Brasil, o Mato Grosso tomando soja e milho segunda safra, são 100 milhões de toneladas que são produzidas. Das 350 e poucos, 100 milhões dessas duas culturas são produzidas dentro do Mato Grosso. Né? Praticamente E um ela, terço. praticamente um terço. E ela precisa sair de lá. Então, assim, o insumo precisa chegar e a produção precisa sair. Seja para o estado vizinho, seja para o porto. Né? E a gente vê que pouco foi feito nesses últimos anos de grandes investimentos de logística para suportar isso daí. Então, você tem uma ferrovia norte-sul que sai lá de São Luís e vai até o sul do Brasil, até o sudeste do Brasil, que é São Paulo ali, ela demorou 35 anos para ser concluída na sua
na sua total extensão. É claro que ela foi operando antes disso, mas a conclusão dela demorou 30 e poucos anos. Aí você tem uma Ferrogrão, que é uma outra ferrovia, que sai de Cuiabá, sai da 163 ali e vai até Miritituba ou vai até Santarém, dependendo do traçado, para poder levar os grãos que são produzidos naquela região para poder ser exportado, que está há 10 anos, pelo menos, numa situação Paralisada. que paralisada, porque o traçado que passava do lado, ou pegava 0,x% de uma reserva indígena, estava paralisado. E aí eles, ok, então vou mudar o traçado. Mudou o traçado, acharam outro pelo em ovo para falar, não, mas agora, veja bem, não dá. Né? E aí você fala, poxa, um trem, um comboio carrega muito mais soja ou milho do que os vários caminhões. Então, eu vou gastar menos diesel, eu vou ter menos emissão de CO2, e é meio que uma contradição, né? Então, assim, eu acredito que o ambientalista deveria estar muito contente de eu mudar para modais logísticos que tivesse uma forma de emitir CO2 menor do que as outras. Né? Então, quem mais emite é o transporte rodoviário, né? Depois vem o ferroviário, depois vem o hidroviário. Né? Mas quando você fala para ferrovia e para hidrovia, tem 10 querendo falar que não pode fazer. Então, assim, para a gente poder dar um outro salto, a gente tem que resolver esses problemas estruturais brasileiros, né, rapidamente. Porque senão E a aí a gente gente tem um trava, né? E aí a gente tem um contraste muito grande, porque, por exemplo, a gente vê a agricultura em países europeus absolutamente subsidiada, né, com Sim. uma diferença gritante do produtor brasileiro, e mesmo assim a gente dá lição, né, a gente dá exemplo. E aí eu te pergunto, com relação a essa questão logística, nós temos perdas no transporte da produção, né? Sim, Milho, soja, sim. grãos, especificamente. Quanto hoje, você tem esse número? Quanto hoje está calculado o percentual de perda da produção brasileira? Puxa, não consigo te pontuar exatamente o quanto se perde, Mas tá? há essa perda, né? Mas não tenho dúvida nenhuma que existe sim essa perda no transporte, né? Seja a perda no transporte de grãos, seja de outros produtos que são mais perecíveis, né? Porque assim, nós temos outros produtos, né, que você, além da questão da logística, você tem a questão de armazenamento, né, de como eu deixar esse produto disponível para o consumidor final, né? Então, isso tudo entra numa conta de custo adicional para o seu negócio, né? Porque se daqui a pouco um produto que eu produzo ele tem, por conta de uma falha, seja da logística, seja da armazenagem, eu tenho uma condição de esse produto ficar inadequado para o consumo, eu vou ter que desfazer desse produto com custo menor, né? Ou então com zero preço, né? Quer dizer, com custo total, porque eu não vou ter condição de precificá-lo. Prado, como é que o produtor rural hoje está lidando com todas essas informações? A gente tem tecnologias surgindo a cada mês. A inteligência Uhum. artificial hoje já é uma realidade presente, com startups trabalhando aplicativos, né, programas para justamente poder oferecer ao produtor rural uma visão macro do seu negócio, seja em que atividade for. Como é que o produtor rural hoje lida com essas novas tecnologias para justamente fazer um planejamento na compra de insumos, para poder fazer essa logística, para sempre ver custo-benefício? O produtor rural Uhum. hoje, na sua experiência em contato diário, ele está por dentro dessas novas tecnologias ou ainda está engatinhando? Não, é boa pergunta. Eu acho que assim, o agricultor brasileiro, ele é um agricultor muito receptivo a coisas novas, a tecnologia.
seja ela tecnologias de máquinas, equipamentos, seja de controles da lavoura, isso é fato, tá? Acho que assim, primeiro por conta de que existe uma renovação da agricultura, né, das pessoas que tocam a agricultura muito grande. Então você tem a média de idade do agricultor brasileiro, ela é menor do que o americano, que é menor do que o europeu. Então o europeu é o agricultor mais, vou falar assim, com uma idade média mais elevada, depois vem o agricultor americano e depois o agricultor brasileiro. Nada Nós estamos falando contra os mais. que, em que idade aí? Isso, eu estou falando assim, no Brasil em torno de 48 anos, os Estados Unidos na faixa dos 55 e na Europa por volta de uns 62, mais ou menos. Então você tem uma diferença muito grande, né? Eu não estou falando que os mais velhos são piores que os mais novos. Eu estou dizendo assim, na renovação do negócio. Sim, Eu preciso ter gente, porque uma hora aquela pessoa que está com 60, com 70, ele não vai conseguir mais fazer. Eu tenho pessoas mais novas para poder continuar o trabalho. Então, o Brasil, ele tem essa mão de obra, essas pessoas para continuar o negócio. Então, isso daí é um ponto muito positivo, né? Porque eu tenho a experiência daquele que passou por momentos complexos ao longo dos anos, eu tenho uma geração nova que tem mais capacitação de estudo, pessoas que têm um grau de conhecimento maior e que podem juntos aí fazer, né, um bom momento. Você pode, o que a gente vê, né, da sucessão das empresas agrícolas hoje, né, quer dizer, as famílias que basicamente fazem o negócio agrícola, independente do tamanho, se ele é pequeno, ele é grande, ele é composto por famílias, né? Então, sim. assim, outro erro que eles adoram colocar também é dizer que o agronegócio é grande, né? E a agricultura familiar é pequena. Eu tenho um dado, na minha cabeça, eu tenho um conceito diferente. Agronegócio é um conceito que foi feito lá em 1957 por dois professores de Harvard, onde eles colocaram que o agrobusiness, né, o termo em inglês que a gente traduziu para agronegócio, é um negócio que você interrelaciona as cadeias. Então, eu saí. Naquele momento, os Estados Unidos estava produzindo muito e era o maior produtor. Ele sai daquela situação só da fazenda e ele entra na agroindústria, ele entra na indústria de insumos. Então, ele quis mostrar o efeito da cadeia toda. Então, ele deixa de ser um agricultor e ele trabalha em cima de um agronegócio, porque está tudo interligado. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, colocou que o agronegócio é grande, né, são os grandões do agronegócio, e os pequenos são agricultura familiar. Na minha cabeça, tudo é agricultura familiar, porque a origem de toda a agricultura e a pecuária brasileira é família, está dentro das famílias. O que diferencia é o tamanho. Você tem Sim. famílias que gerenciam 10 hectares, famílias que gerenciam 10 mil hectares. Mas são famílias. E essas famílias precisam se perpetuar, né? E precisam fazer com que os filhos possam estudar e seguir. E o que eu vejo é que os filhos querem seguir, continuar na atividade. Então, isso é Boa bom, notícia, que bom. porque ele traz boas tecnologias, ele traz novas tecnologias para o negócio, ele Então, faz por isso, essa aquela boa. receptividade, você acredita Sim, também que sim, o sim. fato de ser um nível, né, de idade um pouco mais baixo, né, do que na Europa e nos Estados Unidos, é uma Uhum, receptividade, e eu acho que essa característica mesmo do produtor brasileiro, né, do homem e da uhum. mulher do campo, dessas famílias, fazer a lição de casa, como nós estamos vendo aí 30, 40 anos, a evolução de Sim. importador, né, de alimentos para exportador, o maior do Uhum. mundo em várias commodities, em vários alimentos, né? Então, essa questão de startups, essa questão de aplicativos, você acredita que é uma realidade que se consolida a cada dia? Sem dúvida, é uma realidade. É claro que no boom
né, de startups, de tecnologias. Algumas vão tombar no caminho, porque não tem condição de seguir, é normal em cada negócio. Mas o que teve de injeção de tecnologia nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, é muito grande. Hoje você tem condição de controlar a sua lavoura, controlar os seus equipamentos, saber o quanto você, saber o custo daquele produto que está saindo em cada um dos talhões seu por hectare e tudo mais. Então, isso vem sendo feito. As cooperativas têm um papel fundamental, principalmente no médio e no Exato. pequeno, né? Isso que eu queria tocar E o com você, a Paraná, questão é, é a questão das justamente de cooperativas. cooperativas, né? Essa união entre produtores, distribuidores de insumos, como é que está essa realidade hoje? Uhum, Isso está melhorando, isso está, inclusive até por questão das grandes fusões de empresas, né? As empresas estão se uhum, tornando cada vez maiores, a gente noticia sempre, recebe uhum. sempre essa informação de fusão de empresa, e aí os produtores se unirem também para poder se defender, para poder atuar de uma forma cada vez mais profissional. Claro. Eu acho assim, o mercado ele é grande, né? E fica no mercado quem consegue ofertar aquilo que o agricultor consegue ver como valor, né? E compra. O agricultor ele não é mais o agricultor que não sabe de nada, tá? De anos atrás, pela dificuldade de acesso à informação, né? Hoje, o acesso à informação ele é completo e total para qualquer pessoa. Então, a internet, seja celular, seja o que for, ele deu essa capacidade para o agricultor. Então, negociar com o agricultor hoje, enquanto eu, distribuidor de insumos ou de fornecedor, é algo que é complexo, né? Porque você trata com um comprador muito capacitado do outro lado. Então eu tenho que desdobrar, eu tenho que fazer mais do que aquilo que eu estava acostumado a fazer há anos atrás para poder atender o produto de valor. Em contrapartida, você tem distribuidores e cooperativas se preparando para isso, né, podendo atender cada vez mais. Né? Aí eu faço um paralelo na cooperativa, você pega o estado do Paraná, principalmente, os estados do Sul, mas vamos pegar o Paraná, onde a cooperativa ela se diversificou para poder ter o produtor junto com ela. Então, assim, é uma cooperativa que, além de vender os insumos para que ele possa produzir a soja, o milho, compra a tilápia que ele produz, o porco que ele produz, as aves, dá o fertilizante, dá o crédito, financia a máquina. Então, tudo isso faz com que a gente consiga atender melhor o cliente, né? E o cliente também acaba sendo mais, vou falar, ele deixa de pensar em situações que ele não precisaria, né, terceirizando daqui a pouco uma cooperativa, um distribuidor poder resolver isso para ele. Porque o produtor não tem como ele importar sozinho um produto ou outro. Né? Eu preciso ter escala, eu preciso ter volume, eu preciso ter uma série de coisas. E esse papel as cooperativas, a distribuição acabam fazendo e acabam entregando esse produto na hora que o produtor precisa. Perfeito. Com relação à aplicação, por exemplo, de insumos, né? Você Uhum, falou de aplicativos que dão ao produtor uma visão muito privilegiada da propriedade, de quanto ele está gastando, investindo, retorno, ou seja, todo um mapeamento, né? A questão uhum, dessas novas tecnologias também, como irrigação, drones, a própria aviação agrícola, perfeito. mas a questão dos drones, né, vindo como uma revolução na agricultura e na pecuária também, né? A gente tem Uhum. vários equipamentos sendo aplicados para isso. Como você avalia a questão da aplicação desses insumos com essas novas tecnologias? Nós conversamos aqui outro dia também num podcast sobre essa questão de drones, parcerias, né? Produtores fazendo Uhum. parcerias, porque é um equipamento custoso e para muita Hum. gente comprar um equipamento de drone não É. é viável e aí faz parceria. Como você avalia essa nova tecnologia entrando na agricultura e na pecuária?
Perfeito, perfeito. Hoje você tem mecanismos, por exemplo, né, na lavoura, onde você faz, por exemplo, vamos falar o controle de ervas daninhas, né? Então você faz um mapeamento, né, via um drone que vai tirando fotos, tudo georreferenciado, das áreas onde você tem maior concentração ou menor concentração, ou não, nenhuma erva daninha. Você joga aquele mapeamento dentro de um software no seu equipamento que vai aplicar o herbicida e ele abre o bico onde tem a erva daninha. Onde não tem, eu não vou aplicar. Por quê? Não tem necessidade, não tem. O que acontecia no passado sem esse tipo de informação? Eu aplicava em tudo, né? Então, Exato. eu gastava mais produto, né? E não tinha aí a minha eficiência era pior, porque eu gastava mais do que o necessário. Hoje eu coloco aonde realmente precisa colocar para fazer aquele controle. Então, esse tipo de evolução que a gente viu, né, no agro, ele vem sendo feito, e as tecnologias elas são interessantes, porque à medida que elas vão escalando, né, elas vão aumentando, elas também vão barateando, né? Então, para poder chegar também, né, no produtor médio, pequeno e tal. E aí, muitas vezes, você, como você colocou, né, você tem parcerias, você tem cooperativas ou distribuidores que podem ofertar esse tipo de serviço para o produtor para que fique mais em conta e ele consiga chegar numa razão boa para ele, né, sem um custo grande de aquisição de um equipamento no primeiro momento. Então, eu acredito sim que isso deva ao longo dos anos, deva escalar e baratear muito e o produtor ser cada vez mais eficiente da porteira para dentro no controle da produção dele. Prado, qual é o maior desafio hoje na distribuição de insumos do Brasil para o produtor rural? Olha, uhum, perfeito. Assim, eu acho que para o produtor, né, ele poder fazer uma boa análise e escolha dos parceiros, né? Escolher os parceiros para que ele possa estar junto é muito importante nesses momentos, né, mais voláteis, né? Porque eu preciso ter um parceiro do meu lado para que ele esteja comigo nos momentos bons e naqueles não tão bons, né? Para que eu possa continuar o meu negócio. Então, o que a gente viu nos últimos anos, últimos 3, 4 anos, foi uma corrida para uma consolidação meio atrapalhada do mercado. Isso acabou gerando uma certa crise de confiança dos produtores. Porque você imagina você, produtora rural, lá em abril, fecha um fertilizantes com um distribuidor X. Eu preciso que esse fertilizante chegue na minha propriedade para que eu possa plantar lá em outubro. E aí chega em agosto, não chega, setembro não chega, e aí eu recebo a notícia de que, olha, eu não vou conseguir te entregar o produto. Como é que você corre atrás para poder comprar um produto em cima da hora para poder chegar? Então, isso acabou gerando no mercado uma certa incerteza, tudo mais. Isso vem sendo eliminado, sabe? Acho que as empresas que estão no mercado hoje são empresas muito boas, né? São empresas que podem estar ofertando para o cliente aí, para o agricultor, para o pecuarista, um bom serviço, bons produtos, mas o produtor precisa fazer o papel dele de selecionar. Cuidado com as promessas muito fora da curva, né? Então, assim, se um produto custa 10, é, aí a diferença de um para o outro, um é 11, outro é 10, outro é 9,5. Aí aparece um falando que é 5. Puxa, como é que esse cara consegue entregar por 5? Né? Então, assim, será que existe mesmo condição de ele fazer essa entrega por 5 lá na frente? Então, isso Quando a, precisa ficar muito bem atento. quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então, opa, Ah, Santos, desconfia. Você tem que ficar atento, porque não dá para você colocar em risco a sua atividade por conta de faltar um produto essencial na hora que você for plantar. você sabe, Prado, que é impressionante. Todos os nossos convidados que passam aqui pelo Rural Pod, eles falam justamente disso, do quanto ainda falta informar o Brasil urbano do que o Brasil rural é.
né? Nós temos uma vocação, nós temos uma comprovação da qualidade do nosso produtor rural, né? Como empresário, como empreendedor, como profissional. Mas, infelizmente, a gente vê ainda muita falta de informação. E quando há informação, ela é uma desinformação, porque ela chega enviesada, chega equivocada. A Rural Business está há 35 anos no mercado, atuando justamente para informar, para levar do chão, né, ali do campo, a informação para o próprio produtor rural, para que haja esse conhecimento, essa profissionalização, e também para quem está na cidade, para que ele conheça essa riqueza, os desafios, né, que existem no campo e que são imensos. Além de serem imensos, são mal compreendidos, são incompreendidos, são atacados, como a gente infelizmente vê crescer esse movimento. Onde você acredita que precisa ser o contra-ataque, né? Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, colocando esse podcast no ar, colocando essa sua entrevista no ar, trazendo toda essa sua bagagem de 32 anos de atuação junto ao agronegócio, à produção rural, e nessa área de insumos. Onde você acha que precisa ser atacado? Que tipo de campanha, que tipo de posicionamento o produtor rural, ou quem trabalha nessa enorme cadeia do agronegócio, precisa ter ativamente? Perfeito, perfeito. Eu vejo que, acho que nós, enquanto pessoas que trabalham no meio, a gente precisa ter essas informações, foram algumas que eu compartilhei aqui, na cabeça e muito bem consolidadas, né? Então, assim, será que todo mundo sabe que existiu um trabalho da Embrapa de catalogar as áreas do Brasil, as divisões, o que é cidade, o que é floresta, o que o que é agricultura, o que é pecuária, e que representou que 8% do território a gente somente utiliza para a produção de grãos? E se for pegar a soja, nem 5% da área brasileira é plantada com soja, porque assim, quando você conversa com alguns que são leigos, né, e são contra, não, virou só soja para todo lado, a soja acabou, a gente não consome soja, a soja vai para o outro e tal. Então, assim, a gente precisa estar muito bem embasado disso para a gente poder explicar para as pessoas. Então, assim, quando eu explico para as pessoas que são no meio urbano, que não tem contato com o agro, né, e que não tem nenhum viés ideológico que bloqueie, porque tem pessoas que têm um viés ideológico que bloqueie, assim, e é um entendimento de mundo, sabe? Então ele fala assim, esse mundo capitalista, esse mundo, ele não é. Então, essa pessoa é muito difícil você querer explicar para ele, né, que existe esse tipo de situação. Tá? Então, é um conceito na cabeça dele que bloqueia qualquer tipo de explicação racional, né, explicando fatos, porque ele tem um viés de que o modelo de mundo que a gente vive está errado. E que o modelo certo é o modelo que ele prega. Então, é difícil. Mas a grande maioria não tem esse viés. Né? A grande maioria, ele é um desconhecido do negócio e acaba repetindo algo que é muito mais legal. Então, assim, é muito mais legal falar numa roda que realmente a agricultura usa agrotóxico. Eu uso orgânico, nada contra orgânico, tá? Mas, eu só como orgânico, eu só como isso, eu só como aquilo. É muito mais legal. Então, assim, a gente tem nosso papel de explicar para essas pessoas. E tem muita gente dentro da família da gente que não sabe. Então, a gente precisa explicar, começando dentro da família da gente, explicando e tudo mais. Eu acredito que as entidades que representam os agricultores precisam ter um papel ainda mais forte. Eu não digo que eles não façam, mas é um papel mais forte nessa forma de difusão de como é a agricultura. As escolas, para mim, é o maior desafio nosso, porque, infelizmente, as escolas acabaram se tornando, salvo algumas exceções, pregam um modelo de mundo diferente do que a gente vive, e aí esse modelo de mundo que é pregado, o agronegócio, o agro não faz parte,
ele tem que ser outro tipo de E agro, quando né? faz, no material didático, se você pegar aí, material Sim, didático, sim, você vê como é descrita a agricultura, o processo de evolução agrícola no Brasil, é colocado de uma forma absolutamente enviesada, né? Como sim. depredadora, devastadora. É uma coisa assim que choca, né? Que realmente é doído você ver aquilo. E é isso que infelizmente é disseminado, né? E assim, eu falo que na pandemia eu tive exemplos desse tipo de situação. Porque na pandemia você estava em casa, então estava com uma filha num quarto, um filho no outro, tendo aulas. E aí você acaba, né, interagindo mais, vai num lugar, vai no outro e tal. E eu escutei um professor falando sobre agricultura numa das aulas do meu filho. Eu falei, cara, não é possível, né? Obviamente, eu não entrei ali na hora para poder falar, porque não Mas fazia deu sentido vontade, nenhum. né? Ah, me deu vontade, mas eu liguei para o diretor da escola, falei para ele, falei, olha, diretor, peraí, cara, não está certo o que ele Eu falou, fiz ele isso está também. mentindo. É, Eu fiz isso é. também. Porque assim, eu De falei, ligar cara, para a ele está direção da escola da mentindo, minha pô. filha. É, Eu falei assim, eu me disponho a ir aí para falar, eu não cobro nada, eu estou me eu dispondo, se você explico, quiser, eu explico o que é, trago falando a verdade, dados. com fatos e dados reais, concretos e tal. Então, assim, o nosso papel também, a gente tem que sair também da nossa zona e de conforto, vamos Sim. falar, e quando tiver, de uma forma, né, correta, sem agressão, sem nada, mas explicar, né, o que é realmente a agricultura e a pecuária dentro do Brasil. Prado, para a gente caminhar para o final, o nosso assunto aqui, né? Como, como será o caminho da distribuição dos insumos no Brasil? Como você, se é possível fazer essa projeção para os próximos. Eu não sei quanto tempo que a gente pode fazer projeção, né? Diante de tantas incertezas e inseguranças, que não são inseguranças bobas, né? São inseguranças Não. jurídicas, né? Inseguranças em coisas que são fundamentais para se planejar. Mas vamos colocar aí nos próximos 5 anos, vai. Uhum. Como você imagina a distribuição de insumos no Brasil? A agricultura continua crescendo, continua pujante, o empresário rural continua empreendendo, continua investindo, colocando a sua cara a tapa. Nós temos, infelizmente, situações como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com seca, com enchentes, né, devastando ali e aquela região de muitos produtores. E aí precisando recompor, ou seja, os insumos tendo que circular, a distribuição em estradas que deixam a desejar muito, o dólar, a questão de tarifas, dólar, câmbio, ou seja, é um universo, um oceano aí de grandes desafios. Diante de tudo isso, além da grande insegurança jurídica, a questão também ambiental cada vez mais pressionando, como você avalia a distribuição de insumos nos próximos 5 anos, vamos colocar aí, aqui no Brasil. Se você quiser fazer uma projeção maior, fica à Tá. vontade. Não, tranquilo. Assim, bom, a distribuição, né, quando a gente fala no o varejo do agro, né, da agricultura e da pecuária, quando a gente fala de varejo, a, a distribuição é a última milha, ou seja, aquele elo daquela cadeia toda gigante, desde lá do fornecedor de insumos, aquela pessoa que tem o contato com o cliente, né? Então é ele que tem o contato, né? Então é ele que recebe a informação do cliente, ele que tem o contato, ele que entrega e tudo mais. Então Você eu aí na vejo Pirical, por exemplo, é justamente é essa esse aí. ponta, Eu tô lá e distribuição de tô lá calcário. entregando isso, entregando lá o calcário para o cliente. Então é a última milha do negócio. Então eu vou lá, entrego para ele, ele usa. Então assim, eu vejo que esse tipo de setor dentro do agro, ele vai continuar tendo um protagonismo muito grande, tá? Porque pela extensão que a gente conversou aqui, pela quantidade de produtores que a gente tem. Então, segundo a Andav, que é a associação que engloba das 5.000 prováveis distribuições no Brasil, ela engloba 3.800, né? E ela vem fazendo
ela vem fazendo projeções, né, durante os últimos 10 anos, né, e eu tenho dados de 2024, 2023 e 2022. Então, 2022, esse mercado de distribuição, ele foi na faixa de 107 bilhões de reais, esse mercado todo da distribuição, né? Já em 2023, teve uma alta de insumos e tudo mais, e também uma alta de área plantada, ele foi para 153 bilhões. Em 2024, em 167 bilhões de reais, todo esse mercado que é feito, que é maior do que isso, mas contabilizado nas 3.800 empresas, distribuidoras que fazem parte da associação, então é mais fácil você contabilizar os números. Então, o mercado que cresce, né, ele vai continuar crescendo, né? É difícil você colocar uma projeção, mas basicamente ele vai continuar crescendo em cima das áreas que forem crescendo também no Brasil, né? E a gente vê que o Brasil é uma crescente ano a ano de áreas, né? Os últimos 10 anos, por exemplo, é crescente, todo ano cresce. Esta safra 25, 26 talvez seja o menor incremento de área dos últimos 20 anos, né? Reflexo de um preço não tão atrativo para o produtor, uma dificuldade de abertura de novas áreas, aí você acaba tendo uma diminuição aí nesse apetite. Então, o mercado de distribuição, ele continua. Eu acredito muito na distribuição mais regional, né? Então, assim, os distribuidores regionais que estiverem em boas condições de saúde financeira, tiverem feito um bom trabalho de mitigação de risco e tudo mais, eles estão mais em contato com o cliente ali na ponta, então muitas vezes é mais fácil até de fazer negócio, né? E você tem as grandes distribuições que vêm se formando no Brasil, que aí elas estão mais verticalizadas, então elas têm, além do insumo, elas podem comprar o seu grão, né, eles têm unidade de fabricação também de etanol, eles fazem também toda a parte de esmagamento de soja e tudo, então você tem assim uma amplitude boa. Fato é que existe mercado para todo mundo, né? Existe mercado, o produtor precisa fazer as suas escolhas e o distribuidor precisa pensar muito bem, né, em como atender bem o seu cliente para poder se perpetuar dentro do agronegócio brasileiro, né? Então, acho que esse é um dos pontos aí importantes para a gente poder seguir para frente. Por fim, qual é o maior cuidado que o produtor rural deve ter na hora de comprar o seu insumo, na hora de investir? O que ele deve ter em mente? Eu acho assim, a escolha do parceiro, a escolha de parceiros que ele consiga ter opções de travamento de custos, né? Então, assim, hoje em dia, você entrar numa safra completamente a descoberto, quer dizer, eu fiz todo o meu compromisso de compra de insumos e não vendi nenhum grão, nenhum quilo de grão, seja de soja, seja de milho, para pagar esse insumo lá na frente. Então, hoje em dia, você ir dentro desse tipo de condição, né, sendo que o mercado oferece formas de você mitigar risco, fazer a composição dos custos e tudo mais, é muito risco, sabe? É contar muito com a sorte. E como você mesmo falou, quer dizer, previsão hoje, você pode fazer, mas amanhã pode mudar tudo. Alguém dá um berro lá na esquina de lá ou na esquina de cá e mudou tudo. Então, você precisa fazer aquilo que você é possível para não ficar completamente no risco, né? Hoje, eu vejo que as empresas acabam, sejam elas agrícolas, sejam distribuição e tudo mais, acabam ficando numa situação difícil, porque acabam tomando riscos desnecessários. E riscos que eles não têm controle. Então, se você não tem controle naquilo ali, né, você não pode corrigir, porque depende de um terceiro, de um quarto, de um quinto, eu tenho que travar esse risco para que ele não me arrebente lá na frente. Então, eu acho que o maior desafio hoje são as pessoas, né, as empresas e tudo mais, conseguir conter esse risco, mitigar esse risco o máximo possível. Produzir, a gente sabe, né?
sabe como é que as coisas ocorrem dentro da propriedade e tudo mais, como é que eu faço para mitigar risco. Prado, muito obrigada pela Um prazer. pelo seu tempo aqui dedicado ao Rural Pod, aos assinantes da Rural Business, aos membros, quase 600 pessoas, que são 600 mil inscritos, 600 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, no Mundo Rural Business. Tenho certeza que, com todas essas informações que você passou, acho que abriu aí uma área muito boa para essas pessoas poderem refletir, né, no quanto o caminho do insumo, né, aquilo que vai permitir ao produtor rural produzir o alimento, esse alimento chegar até o supermercado, né, para abastecer milhões de pessoas nesse país. Antônio Prado Galvão de Barros Neto, engenheiro agrônomo, 32 anos de experiência no mercado agro, em várias empresas, hoje CEO da Perical Calcário. Onde que as pessoas te acham, Prado? Opa, legal. Eu tô no LinkedIn, tá? Eu tô no LinkedIn, que é uma rede mais profissional. Eu tô no Instagram, mas pouco uso, mas o LinkedIn sim, eu sou bem ativo. Eu tenho Passa lá para a gente aí onde, se você colocar o canal. Antônio Prado Galvão de Barros Neto, ele já entra, você já consegue se adicionar ali e me seguir ali eu tenho quase 30 mil seguidores ali no LinkedIn, então eu sou bem ativo, eu escrevo semanalmente algumas reportagens, matérias, né, sobre o agro, as minhas impressões sobre determinados assuntos. Eu É tenho o lá um Café com Prado, hashtag, né? isso, hashtag Café com Prado, que você entrando no LinkedIn também, digitando hashtag Café com Prado, todas as minhas publicações que eu fiz nos últimos tempos aí, que eu coloquei esse hashtag, você tem condição de acessar. E é legal, e assim, eu estou disponível, tem lá meu celular, tem lá minhas redes ali no LinkedIn, eu sou uma pessoa bem acessível para poder conversar, Bacana. discutir e poder levar o agro brasileiro cada vez mais para frente. Essa acessibilidade é uma joia preciosa, né? Porque eu imagino Sim. muita gente com dúvida, muito produtor rural angustiado, querendo saber, querendo informação, né? Querendo trocar ideia, e você se disponibilizar assim é muito bom. Prado, muito obrigada, viu? Sucesso, Foi um vida prazer. longa. E assim a gente encerra mais um Rural Pod, o podcast da Rural Business. Encontro marcado para o próximo, hein? Até lá.